Fala, galera, espero encontrá-los todos bem. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas vamos lá para essa mais uma questão enviada aqui pelo Soto, né, usuário do nosso canal, inscrito no nosso canal também. A questão que o Soto mandou é essa aí, ó. Eu vou até apagar aqui, que eu estava fazendo uns riscos, né? Estava dando uma riscada na questão para poder rascunhar alguma coisa. Eu vou apagar aqui por enquanto, para a gente poder ver a questão originalmente, tá bom? Então ele deve ter tirado essa questão de algum livro, e a questão diz o seguinte: ele conseguiu fazer a 2, mas essa primeira aqui ele não conseguiu fazer. E diz o seguinte: dados os vetores abaixo, calcule o módulo e a direção do vetor resultante. Então eu peguei esse desenho aqui, ó, este desenho, vou até marcar aqui que a gente fala esse, vocês acabam não vendo, né? Tem mania de estar no quadro. Pegar este desenho aqui para ficar melhor para a gente ver, e desenhei numa outra tela aqui. Bom, eu fiz algumas observações aqui do lado e comprovei de duas formas, tá? Eu já deixei tudo riscado, que fica melhor e mais rápido, a gente não perde tanto tempo, né? Então veja só, qual foi a sacada que eu tive aqui. Como é uma questão de álgebra linear, né? Álgebra linear ou geometria analítica, não sei exatamente, mas diz o seguinte, ó, você tem três forças, F1, aqui, ó, F2 e F3, todas elas com a mesma intensidade, 200, tá vendo? Então elas têm o mesmo módulo, né? 200. Então é como se eu tivesse uma partícula aqui no centro, ó, nesse A, que está sendo puxada para esses três lados com uma mesma angulação. Empiricamente, só olhando, você já tem uma ideia empírica de que essa partícula não vai sair do lugar, né? Porque está todo mundo puxando, três pessoas puxando com a mesma angulação e com a mesma intensidade de força, que a partícula vai permanecer em repouso. Essa é a parte, é empírico, né? A gente pensar isso. Mas como é que a gente comprova? Então observe o seguinte, ó. Como ele dá esse ângulo para a gente aqui, ó, que é o ângulo de 120, e uma das coisas que a gente sabe, antes disso, na verdade, para a gente calcular uma força resultante, ou um vetor resultante, o ideal é que você faça isso de 2 em 2, né? Então eu peguei o F3, que está aqui, e o F1, que está aqui, ó, e calculei a força resultante, ou o vetor resultante dos dois. Depois que eu calculei o vetor resultante dos dois, eu posso substituir os dois por ele, porque é o vetor resultante. E aí eu calculei então o vetor resultante entre este resultante de F3 e F1 com o F2. Tá? Foi esse o esquema que eu fiz. Como a gente quer calcular o vetor resultante primeiramente entre F3 e F1, o que é que eu fiz? Tracei o paralelogramo ACBD, ou seja, esse paralelogramo aqui que você está vendo aí desenhado na figura. Não vou riscar ele aqui, ou até posso riscar, né? É esse cara bem aqui, ó. Vou botar em vermelho, já que já está desenhado, né? Para você perceber, ó. É esse cara bem aqui, ó. Tá? Esse aqui, descendo para cá, esse aqui, peguei esse paralelogramo aqui, ó. Que aí a gente sabe que para a gente calcular a resultante, uma das técnicas é você usa a técnica do paralelogramo, completa o paralelogramo, e você sabe que a força resultante, ou vetor resultante, vai ser exatamente a diagonal desse paralelogramo, no caso esse cara aqui, ó, certo? Então a força resultante, que eu chamei de R1, vai ser a resultante de F2, de F3 e F1. Como é que você calcula isso agora? Aí você tem que perceber algumas coisas. Todo paralelogramo, né, para ser um paralelogramo, as diagonais, elas são também bissetrizes dos ângulos. Então veja, se eu tenho aqui um ângulo de 120 graus, e é isso que está escrito aqui nessa parte em azul, que eu escrevi, até para você tirar um print depois, né? Se eu tenho essa parte, se eu tenho esse ângulo de 120 graus, e isso aqui é um paralelogramo, e isto é a bissetriz, este ângulo bem daqui, ó, será um ângulo de 60 graus, porque a bissetriz divide o ângulo ao meio. Ao mesmo tempo, eu sei que se eu tenho duas paralelas, aí eu vou traçar aqui a paralela para você ver, ó, esta paralela com esta paralela aqui, né, cortadas por uma transversal. Eu vou riscar aqui, ó, a transversal, esculhambando o desenho todo, certo? Você pode aplicar o teorema de Thales, que diz o quê?
que este ângulo aqui, se esse ângulo é 120 graus, esse ângulo aqui também é 120 graus. Eu posso afirmar com tranquilidade, não é? Ora, se esse é 120 e isto aqui é uma reta, este ângulo aqui só pode ser de 60 também. E aí nós matamos a questão, matamos pelo menos essa primeira parte, porque se esse ângulo do triângulo é 60 e esse aqui é 60, é óbvio que como a soma tem que dar 180, esse aqui vai ser 60 também. Portanto, o nosso triângulo é um triângulo equilátero, certo? Se é equilátero, tem 3 lados iguais. Esse é R1 e esse também é R1. Portanto, se isto aqui é R1, então R1 é igual a F1. F1 é 200, então a gente já chega à conclusão que o módulo de R1, que é esse vetor resultante apenas entre F3 e F1, é 200. Está aqui, ó. Beleza? Até aí, joia. Ora, agora a gente sabe, além disso, que a gente conseguiu descobrir uma coisa legal, que o R1 é 200 e ele tem o sentido oposto a esse F2 aqui, ó. Tá vendo o F2 nosso? Tem o sentido oposto. E o F2 também é 200, tá vendo? E aqui eu acabei escrevendo um número erradinho aqui, eu vou até consertar. Vou colocar aqui, tentar apagar só isso aqui, ó. Que aqui não é 1, né? Aqui é 200, porque o nosso R1 é 200, né? 200 aqui, deixa eu botar o pretinho, cadê? Pretinho, ele vai ser 200, por que vai ser 200? Porque aqui também será 200, né? Coloquei 100 equivocadamente, tá certo? Então você perceba que eu encontrei a resultante entre F3 e F1 é um vetor que vai para cima em direção a B e tem a mesma intensidade de F1, de F2 e de F3. Então eu posso, se esse R1 é o resultante de 2 vetores, eu posso substituir os dois por ele sozinho. E agora calcular a resultante geral, que vai ser a resultante entre o R1 e o F2. Ora, mas aí fica fácil da gente ver, né? Se o R1 é 200 para cima e o F2 é 200 para baixo, então fica mais ou menos claro que a resultante, né, envolvendo o envolvendo o R1 e o F2 é o vetor nulo. Ou seja, uma força vai anular a outra, como a gente tinha a ideia empírica, né, no início da questão. Tá certo? E aí eu coloquei aqui essa outra parte aqui desse lado, para você ver que você pode comprovar, se você não quiser comprovar por aqui se não tiver convencido, até porque a figura ficou mal feita, você pode comprovar também pela lei dos senos, ó, né? Como eu coloquei aqui, usando a lei dos senos, você vai chegar à conclusão de que o R1, ou seja, a resultante entre F3 e F1, é exatamente R1, que tem o mesmo valor deles, que é 200. Né? E aí, como eu digo aqui, ó, logo o vetor resultante de F1, F2 F3 será o vetor nulo. Portanto, a pergunta da questão é: calcule o módulo, ó, aqui, ó, o módulo e a direção do vetor resultante. Ó, o módulo, 200, certo? Na verdade, desculpa, o módulo é 0. Desculpa, né? O módulo é 0. E a direção, não faz sentido falar de direção de vetor nulo, né? Porque o vetor nulo é simbolizado apenas pelo ponto. Tá bom, pessoal? Bom, espero que valha o joinha, espero que vocês mandem mais questões como essas ou outro tipo, que a gente vai tentando resolver na medida do possível, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.